Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos militares e civis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfis 10.0. Professor Saulo, de novo aqui, mais uma vez novamente voltando. Dessa vez com uma questão de matemática que foi do Enem desse ano. Questão essa que me surpreendeu por ter caído esse ano de forma bastante simples e que, assim, segundo a TRI, foi uma questão fácil. Questão fácil para média que tinha que fazer, tinha que acertar. E que foi de função de primeiro grau. Vamos ver o que a questão fala. Enem 2024, hein? Alguns professores disseram que se alguém assim, realmente estudou pelas provas anteriores, se atentou ao que iria cair mais de fato, se deu muito bem esse ano. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear, informação importantíssima, e vocês vão ver por quê. E a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas. Essa tabela aí, quantidade de mochilas, custo total. O custo total em real para a produção de 80 mochilas será de 2.400, 2.520, 2.550, 2.700 ou 2.800. Galera, questão bonita, hein? Questão linda. Eu, quando vi essa questão, eu falei, cara, o Enem, ele tá realmente disposto a tirar questões que, assim, são bonitas, são bem elaboradas, mesmo apesar da contextualização social. E vem essa questão, assim, ela tem cara de ser de questão de função. Tinha que fazer, tinha que acertar, pelo menos em 2 a 3 minutos, gastando nessa questão mesmo. Questão modelo de função. Função afim, função de primeiro grau. Galera, eu quando vejo essa distribuição de quantidade de mochila e custo total, a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que está em função de que nesse caso aqui? Essa é a questão que fica. A gente, quando vai fazer compra de alguma mercadoria, quando você vai no mercado comprar algum alimento, o que acontece? Você vê que tem um precinho lá na prateleira, certo? Aquele preço ali, ele equivale à unidade de um produto. E se você quiser comprar mais quantidades, a gente vê que isso vai ter um preço fixo, que é aquele preço que está na prateleira, vezes a quantidade que você quer comprar. Isso caracteriza uma função. Portanto, nesse caso, o custo total ele está em função da quantidade de mochilas produzidas. Por isso, função de primeiro grau. Olha só que coisa bonita. Vamos apagar essa parte aí desse quadro que a gente já mostrou, se alguém quiser tirar print. Por se tratar de uma questão de função afim, e a questão traz tabelas, seria interessante a gente desenhar o gráfico. O gráfico dessa questão em razão dos valores que a tabela traz. Por isso que a gente vai montar uma tabela que vai ser caracterizada como o custo total em função das quantidades produzidas. Custo total em função da quantidade. Repare que o que está variando aqui é a quantidade de mochilas produzidas. E aqui eu vou chamar de CT, custo total.
Aqui a origem do sistema cartesiano ortogonal. Vamos lá. Olha só. A tabela fornece três dados de quantidade de mochilas e custo total. Para 30 mochilas produzidas, foram gastos R$ 1.050. R$ 1.050. A gente vai ligar esses pontos. 1.050. Tá bom. Mais outro dado. A tabela traz que para 50 mochilas produzidas, o custo total foi de 1.650. Esses dois pontos já são suficientes para a gente estabelecer algumas conclusões aí. Mas para fins de informação e também para não ficar incompleto, para 100 mochilas produzidas foi custeado um valor de R$ 3.150. Galera, a geometria plana, ela diz que, pela geometria, especificamente a geometria plana, a gente vem em um determinado momento da vida estudando matemática que quando a gente tem dois pontos, existe uma única reta que passa por eles. E olha só, e já que estamos falando de reta, isso caracteriza uma função afim, uma função de primeiro grau. Porque a função de primeiro grau, ela tem como gráfico uma reta. Isso, claro, dentro do campo dos números reais. Se a gente for modificar o domínio de uma função, o seu gráfico também será modificado. E olha só, a equação característica de uma função de primeiro grau tem o seguinte formato. O f de x, que é a imagem, ele é igual ao ax mais b. E olha só, a questão diz que o custo total da produção, ele é composto por uma taxa fixa, que não depende da quantidade de mochilas, que é essa parte aqui. Esse x é a quantidade de mochilas que serão produzidas. E já que nós estamos falando de função de primeiro grau, esse bzinho vai ser a taxa fixa. A taxa fixa que não depende da quantidade de mochilas produzidas. E cada mochila produzida, ela tem um custo variável que é proporcional ao número de mochilas produzidas. E olha só, esse f de x corresponde ao custo total. Isso aqui também pode ser, esse f de x ele também pode ser escrito como y, já que o y está em função de x. O custo total dessa produção está em função da quantidade. E olha só, para x quantidades a gente vai ter um custo total. Então, para 30 mochilas, a empresa custeou, desembolsou R$ 1.050. Foram R$ 1.050 para... Isso é igual a A que multiplica 30 mochilas, mais o B. Para 50 mochilas, o custo total foi de 1.650. Isso é igual a A que multiplica 50 mais B. Galera, coisa linda, hein? Sistema de equação. Duas equações com duas incógnitas. Certinho? E olha só.
Sistema de equações de duas equações com duas incógnitas, a gente pode fazer por soma, a gente pode somar uma equação pela outra, ou por substituição. Aqui eu vou fazer, eu vou multiplicar a de cima por menos 1 e somar com a de baixo. Aqui fica, em cima fica 30A, 50A. Multiplicando a de cima por menos 1, isso fica menos 1050 igual a menos 30A menos B. Somando tudo isso, vamos ver o que a gente tem. Menos 1050 mais 1650, 600. Isso é igual a menos 30A mais 50A, 20A. Menos B com mais B, 0. A gente tira daqui que A é igual a 600 sobre 20. Simplificando em cima e embaixo por 10, ou dividindo em cima e embaixo por 10, a gente fica com A igual a 60 dividido por 2. E A, nesse caso, dá 30. Achado o valor de A, substitui na equação de baixo. 1650 igual a 50 vezes 30, 50 vezes o A, que é 30, mais B. A gente tira daqui que B é igual a 1650 menos 50 vezes 30. 50 vezes 30 é 1500. B é igual a 150. Ou seja, diante disso tudo, o custo em função da quantidade é de 30, que multiplica a quantidade de mochilas produzidas, mais os 150. Tirando algumas conclusões aqui. Uma mochila só custa R$30, sem a gente considerar o custo fixo que não varia. E esse 150, ele vai ser utilizado como pagamento de impostos, aquisição de matéria-prima, pagamento de funcionários da empresa, enfim, pode sinalizar qualquer coisa. A questão pede o custo total para 80 mochilas produzidas. O custo total para 150 ou 80 mochilas produzidas será de quanto? O custo para 80 é de 30 vezes 80 mais 150. 30 vezes 80 é a mesma coisa que 8 vezes 3 acrescido de 2 zeros. 3 vezes 8, 8 vezes 3, 24. Acrescido de 2 zeros. Mais 150. Daqui a gente tira que o custo para 80 mochilas produzidas é igual a 2.400 mais 150, 2.550 reais. Gabarito, letra C. C de Charlie. Questão média, trabalhosa, porém, se você acertou a TRI, vai aumentar a sua nota. E assim, questão que é bacana, porque a gente pode fazer a distribuição geométrica desses dados e ver comportamento do gráfico de uma certa função. É isso, espero que vocês tenham gostado, entendido. Se isso aconteceu, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E para mais vídeos como esse, segue acompanhando aí a gente. Tamo junto, valeu!